Que bom estar com você mais uma vez, meu amigo da TV Novo Tempo, meu amigo, minha amiga da internet. Juntos estamos estudando a Palavra de Deus e numa caminhada de um capítulo da Bíblia todos os dias. Estamos agora no livro de Oséias, cada dia conhecendo mais de um livro que apresenta um Deus que ama, um Deus que quer salvar, que condena o pecado, que condena as injustiças, mas que prefere redimir, salvar, transformar as pessoas. Hoje vamos ler o capítulo 9 e por isso quero convidá-lo para nós orarmos juntos. Vamos orar? Querido Deus, bondoso Pai, muito obrigado pela chance, pela oportunidade de abrir a Tua Palavra. Agora nos dê sabedoria para compreendê-la. Uma vez mais pedimos. Amém. Bem, o capítulo 9 apresenta a angústia, o cativeiro de Israel por seus pecados e idolatria. Ele mostra um Israel que, conforme diz o subtítulo aqui, que já antes havia sido castigado. O verso 1 e 2 diz: Não te alegres, ó Israel, não exultes como os povos, porque como prostituir-te, abandonaste o teu Deus, amaste a paga da prostituição em todas as eiras de cereais. A eira e o lagar não os manterão, e o vinho novo lhes faltará. Sabe, em função de sua associação à colheita, as chamadas eiras de trigo eram onde as festas da agricultura aconteciam, ocasião que Israel oferecia sacrifícios a Baal, mencionados aqui. Por isso, o Senhor estava prestes a tirar isto, tirar a alegria da colheita, as eiras, destruindo a produção e deixando então as eiras e os lagares vazios. É porque o povo estava em pecado, porque o povo era caracterizado, exemplificado pela atuação da esposa de Oséias, uma prostituta, ou seja, eles traíam a Deus com outros ídolos. E se não bastasse isso, a adoração que envolvia aos ídolos muitas vezes envolvia realmente, literalmente, prostituição, promiscuidade sexual. Então Deus era profanado várias vezes. No versículo 3 a gente lê: Na terra do Senhor não permanecerão. Era uma sentença. Aqui a expressão terra do Senhor é que Israel havia se esquecido que sua terra pertencia a Deus. E somente Ele poderia decidir quem nela viveria ou não. Tudo pertence a Deus. Na verdade, quando nós devolvemos algo para Deus, por exemplo, um dízimo ou oferta, a Bíblia diz que a expressão correta que a Bíblia usa é devolver, não pagar. Porque tudo vem de Deus e nós, das mãos dele, devolvemos. Então, tudo vem de ti, diz um verso bíblico, e nós de tuas mãos todamos. Então, no versículo 4 e 5, nós lemos assim: Não derramarão libações de vinho ao Senhor, nem os seus sacrifícios lhe serão agradáveis. Seu pão será como o pão de pranteadores, todos os que dele comerem serão imundos, porque seu pão será exclusivamente para eles e não entrará na casa do Senhor. Que fareis vós no dia da solenidade, no dia da festa do Senhor? Então Deus aqui ele apresenta o castigo, a punição para um povo que escolheu ser punido. Quando a gente lê, por exemplo, aqui algumas, no verso 4, não derramarão libações, os seus sacrifícios não serão agradáveis, porque mais importante do que sacrifícios, mais importante do que obras, mais importante do que dar alguma coisa, Deus espera um coração agradecido, um coração íntegro, um coração fiel. Por exemplo, há pessoas que acham que por devolver, por entregar uma alta quantia de dinheiro, de dízimo ou de oferta na igreja, eles estão fazendo grandes coisas para Deus, devem ser respeitados. Outros acham que por serem grandes pregadores estão fazendo grandes coisas para Deus. Pode ser que sim, você está fazendo, mas mais importante do que fazer, mais importante do que dar, mais importante do que obras, é o coração. Como está teu coração? Você ama o Senhor de todo o teu coração? O teu coração é íntegro, é fiel, é dedicado a Deus? Você conhece o Senhor? Você pode dizer de fato que Deus é teu amigo, que Deus é teu companheiro? Porque uma coisa é conhecer de ouvir, uma coisa é conhecer superficialmente, outra coisa é conhecer intimamente. Deus quer que nós sejamos íntimos dele, não somente um relacionamento superficial.
E como a gente não pode ver, não pode tocar em Deus porque Deus é Espírito, esse relacionamento tem que ver com, primeiro, a leitura da palavra, da Bíblia. Segundo, tem que ver com oração. A gente bate nessa tecla e bate porque é isso, é simples assim. Pastor, não teria alguma coisa mais complicada para fazer? Não tem, é simples. É dedicar tempo para orar, é dedicar tempo para ler a Bíblia e pronto. Deus quer ser teu amigo, Ele quer falar o teu coração, Ele quer falar a tua mente, Ele quer falar com você todos os dias. E por isso nós precisamos dedicar tempo para ouvi-lo. Claro, e aí está disposto a praticar o que Deus espera de nós, mas isso é consequência. Eu amo a Deus e, como consequência, pratico o que Ele espera. É como João 14 diz, como Jesus disse lá em João 14, se me amais, guardareis os meus mandamentos, a fidelidade, a guarda dos mandamentos, etc., deve vir como uma consequência. Eu amo a Deus, então, como consequência, serei fiel. Bem, os versículos 4 e 5, eles são, portanto, determinantes. Por terem tocado um cadáver, os pranteadores ficaram cerimonialmente impuros e contaminaram tudo o que tocaram. Isso é mencionado aqui, então, nesses versos, né, da impureza. E habitando numa terra estrangeira, o povo de Israel estaria cerimonialmente impuro, ou seja, inapto para adorar o Senhor com holocaustos e ofertas. Então Deus, Ele diz assim, ó, os seus sacrifícios não são agradáveis, porque vocês oferecem de maneira superficial, sem prestar atenção no que eu pedi. No verso 6 diz assim, ó, verso 6, porque eis que eles se foram por causa da destruição, mas o Egito os ceifará, Mênfis os sepultará, as preciosidades da sua prata, as urtigas as possuirão, espinhos crescerão nas suas moradas. Uau! Que texto forte, espinhos crescendo na sua morada. Aqui é mencionado, né, no versículo 6, Mênfis. Mênfis o sepultará. É uma cidade egípcia, conhecida por seus vastos cemitérios, tumbas, pirâmides. Simbolizava a terra impura do exílio, para a qual o povo de Deus seria levado cativo. A terra de Israel seria abandonada e os bens dos israelitas seriam infestados de urtigas e espinhos se eles abandonassem o Senhor. No versículo 7 ainda a gente lê assim, ó, verso 7, chegarão os dias do castigo, chegaram os dias do castigo, chegaram os dias de retribuição, Israel saberá. O seu profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco por causa da abundância da tua iniquidade, ó Israel, e o muito do teu ódio. Chegaram os dias do castigo. Israel desdenhou dos profetas de Deus, considerava-os loucos, e agora chegou o momento de eles pagarem pelos seus pecados. Em 1 Samuel 21:15 é usada a palavra hebraica traduzida como doidos, referindo-se a Davi na ocasião em que ele se fingiu de louco. Nesse versículo, o ódio faz referência ao forte sentimento que pode dar lugar a um comportamento agressivo. O verso 8, na sequência, diz assim, o profeta é sentinela contra Efraim, ao lado do meu Deus, laço do passarinheiro, em todos os seus caminhos e inimizade na casa do seu Deus. O papel de um vigia era avisar os exércitos invasores e denunciá-los ao povo, para que a cidade pudesse preparar-se para a batalha, né? Ficar pronta em tempo hábil, manter-se segura. Os profetas eram como vigias. E aqui no verso 8 diz, o profeta é sentinela. Eram vigias, sentinelas enviados por Deus para alertar o povo acerca do julgamento, acerca da importância de arrepender-se, acerca da importância de andar nos caminhos do Senhor, né? Depois o verso 9 diz assim, muito profundamente se corromperam, como nos diz em GBA. O Senhor se lembrará das suas injustiças e castigará os pecados deles. Olha que interessante, Deus não quer castigar as pessoas, quer castigar os pecados. Como nos dias de GBA, que aparece aqui, é uma expressão que faz referência ao assassinato e ao estupro de uma jovem mulher por homens de GBA. O incidente que deu início a uma guerra civil lá em Juízes 19. Os que testemunharam esse fato alegaram ter sido o crime mais violento de toda a história de Israel até aquela ocasião. Contudo, os pecados da geração de Oséias se equiparavam a esse terrível assassinato. O povo era um povo idólatra. O povo era um povo pecador. Precisavam da redenção, precisavam da salvação. O problema é que muitas vezes não aceitavam, né? Agora, o verso 11.
Quanto a Efraim, a sua glória voará como ave, não haverá nascimento, nem gravidez e nem concepção. Sua glória diz respeito à população de Efraim, especialmente as crianças. A população de Efraim diminuiria, sua fama voaria como ave, visto que as mulheres se tornariam estéreis. Tal punição tinha em vista que essa geração de israelitas, assim como uma geração anterior em Baal-Peor, promovia fertilidade adorando a Baal. Então, uma coisa está relacionada à outra, né? Uma coisa está relacionada à outra. Ao ler esse capítulo de Oséias, eu tive um sentimento, que é tristeza. Tristeza. Tristeza por um povo que andou longe do Senhor e colheu as consequências. Aí o verso 16, por exemplo, diz: ferido está Efraim, secaram-se as suas raízes, não dará fruto. Querido amigo, talvez você esteja ferido. Ferido pelo pecado, ferido porque está longe de Deus, ferido porque saiu da igreja, ferido porque tem colhido as consequências de suas decisões equivocadas. Talvez você esteja no fundo do poço, mas Deus está chamando você. Deus é um Deus que chama, que ama, que vai atrás. Quando a gente analisa esse capítulo no contexto geral de Oséias, a gente vê um Deus que salva, que vai atrás, que está preocupado em buscar e salvar. Vamos entregar a vida a Ele agora? Vamos? Eu vou orar por você por isso. Querido Deus e Pai, assim como o povo de Israel que foi condenado por estar longe do Senhor, nós não queremos seguir o mesmo caminho. Talvez muitos já estejam sofrendo as consequências de suas escolhas equivocadas, sofrendo, passando por doenças, passando por dores fortes e terríveis. Mas nesse momento, Pai, aceita o coração, a nossa vida. Nós entregamos tudo que temos e somos nas Tuas mãos. Restaura o nosso coração, livra-nos de todo mal e perdoa os nossos pecados. Entregamos tudo que temos nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido amigo, e lembre-se, seja reavivado, tá? Por Sua palavra.